Pessoalzinho, aula 3, página 31, acompanhe na apostila de vocês, se vocês acharem melhor, vão grifando, vão estudando, super fácil essa parte, vocês não terão dúvida, e talvez depois vai gerar um Kahoot pra gente fazer uma avaliaçãozinha, beleza? A aula 5, então, é sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, gente, é ação e reação. O que é essa terceira lei de Newton? Vocês já tiveram contato com ela. Por exemplo, quando nós desenhávamos um bloco em cima daquele plano inclinado e a gente colocava o peso e eu falava para vocês, a normal é sempre 90 graus com a superfície. A normal é uma força de reação quando a gente coloca algum objeto em contato com superfície. Esse objeto vai fazer uma força na superfície, a superfície vai fazer uma força no objeto. E isso é ação e reação. Quando você bate, por exemplo, por brincadeira, né, que nós somos contra a violência, na cara de alguém, a cara desse alguém bate na sua mão. Então, você também apanhou, você levou uma mãozada na sua cara, né? Quando você bate com a mão no rosto de alguém, alguém bateu com o rosto em você. Se você socar uma parede, a parede socou você. Se você jogar uma bola, a parede devolve a bola. Isso é ação e reação, tá bom? A lei de ação e reação, matematicamente, ela tem alguns definições, algumas propriedades. A força de ação e reação funciona da seguinte maneira: elas nunca são no mesmo corpo, elas são na mesma direção e em sentidos contrários. Então, por exemplo, você fez uma força numa mesa, a mesa fez uma força em você. Qual foi a sua força de ação? Você fazendo uma força na mesa, né? A força estava em você. Qual foi a força de reação? A mesa fazendo uma força em você. A força estava na mesa, entendeu? O livro em cima da mesa. O livro faz uma força na mesa. A mesa faz uma força no livro. Tem uma força no livro e a outra na mesa. Uma é ação, outra é reação. A direção é a mesma. O do livro na mesa é de baixo para cima. A da mesa no livro é de cima para baixo. A da mesa chama reação e a sua chama ação ou vice-versa, não tem problema. Uma é o peso e a outra é normal. Tá entendido o que é ação e reação? Quando você sai de uma canoa em pé, se alguém não te segurar, você cai. Quando você vai andar, você empurra a canoa para trás, para você poder ir para frente. Isso é ação e reação. Você vai para frente e a canoa vai para trás. Você fez uma força na canoa e a canoa fez uma força em você, o que possibilitou que você saísse da canoa. Quando quando um pássaro voa, ele voa porque tem ar. As asas dele fazem força no ar e o ar empurra as asas do pássaro e ele consegue voar, entendeu? Então, o par de ação e reação, eles sempre terão mesma direção e sentidos contrários, tá bom? Ah lá, a força de reação, uma é igual a outra, com sinal oposto, tá bom? Ao aplicarmos a terceira lei de Newton, não podemos esquecer que as forças estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem sempre a mesma natureza, ambos de contato ou ambas de campo. O que é contato? Quando eu coloco algo em cima de uma superfície, né? A superfície é o contato. O que é de campo? O eletromagnético, o campo magnético, o campo gravitacional, não tem superfície de contato. Por exemplo, a gente sente essa força de gravidade da Terra porque ela tem massa, mas não tem o contato. Atuam sempre em corpos diferentes. Importante isso aqui. Atuam sempre em corpos diferentes, logo, não se equilibram. As forças de ação e reação podem provocar efeitos diferentes. Um homem sentado em um skate aciona um extintor de incêndio. Quando o gás é expelido, o skate entra em movimento. Temos um par de ação e reação. Vamos ler esse exercício resolvido aqui, pessoalzinho. Esse aqui, ele é famoso. A figura representa um ventilador fixado em um pequeno barco, em águas calmas de um certo lago.
A vela se encontra em uma posição fixa e todo o vento soprado pelo ventilador atinge a vela. Vamos pensar na ação e reação. Nesse contexto, e com bases na lei de Newton, é correto afirmar que o funcionamento do ventilador aumenta a velocidade do barco, diminui a velocidade do barco, provoca a parada do barco, não altera o movimento do barco. Gente, é uma força de ação e reação. O vento aqui do ventilador, ele chega na vela e faz uma força na vela. A vela faz uma força no ventilador, né? Embora eles ensinam que não se alterem aqui, ó, não se equilibram, né? Mas a gente intuitivamente entende que eles se anulam, tá bom? Então, a resposta é não altera o movimento do barco, tá bom? Exercícios de fixação. Vamos lá, pessoalzinho? Com relação às leis de Newton, analise as proposições. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Sentido diferente. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa é proporcional à aceleração que este corpo adquire. A resultante da força que atua em um corpo de massa é proporcional à aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá? É a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, é o FR igual a M vezes A, perfeito. Terceiro, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere a sua velocidade. Primeira lei de Newton, essa é a inércia. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo são iguais à intensidade, a direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire. Não necessariamente. Se eu tiver a força de atrito, o corpo vai para a direita, e a força de atrito, o sentido dela é para a esquerda, porque ela é sempre contrária ao movimento. Existem forças motores e existem forças de resistência, né? Aí ela é contrária ao movimento. Então ficamos com a letra D, tá bom? A 2 e a 3. 42. Associa a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei de física. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Que lei que é essa? Segunda lei de Newton. Então, esse primeiro é a segunda lei de Newton. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. O que é isso? Ação e reação. Ação e reação é a terceira lei de Newton. Ação e reação é a terceira lei de Newton. Ação e reação aí. E finalmente, um garoto está andando com o skate quando o skate bate numa pedra, parando. O garoto é então lançado para frente. Isso é inércia. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Beleza, gente? Tá aí revisado as 3 leis de Newton. Beleza? 43. Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? Todo corpo mergulhado no líquido desloca um volume igual ao seu peso. Não precisa ser igual ao seu peso, né? Ele desloca o líquido igual, menor que o seu volume, depende de quanto de profundidade. A força gravitacional é definida como a força que atua num corpo de massa. O somatório das forças que atuam num corpo é sempre igual ao peso do corpo. A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Força de atrito, nós vamos ver depois, ela é coeficiente cinético, se tiver em movimento, vezes a força normal. A toda ação existe uma reação. Isso é uma lei de Newton, né? A toda ação existe uma reação. Isso é uma lei de Newton. 44. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força.
Um pássaro está em pé sobre a mão de um garoto. Se um pássaro está em pé sobre a mão do garoto, o pássaro faz uma força na mão. E a mão faz uma força no pássaro, tá? Aí ele está falando, a força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força da mão do garoto sobre o pássaro, certo, gente? A figura seguinte ilustra uma pessoa aplicando uma força para a direita em uma geladeira com rodas sobre uma superfície plana. Nesse contexto, afirma-se, o uso de rodas anula a força de atrito? Não, né? A força de atrito é inerente às rodinhas. A força de atrito depende da rugosidade da superfície. Quanto mais rugosa, mais atrito terá. A única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa. Se tiver atrito, tem a força de atrito também, tem a força normal, porque ele está em contato com a superfície. Então, a geladeira faz um peso aqui na superfície. Essa é a força que a geladeira faz na superfície. A superfície vai fazer uma força na geladeira, que é chamada força normal, ação e reação. A pessoa empurra, se tiver atrito, o atrito empurra ao contrário, tá bom? E essa é a força da pessoa. Então, não é a única força, né? Ao usar rodas, a força de reação normal do piso sobre a geladeira fica menor. Não. A geladeira exerce sobre a pessoa uma força oposta e igual em intensidade a F. Ó, isso, é verdade, ação e reação. Se a geladeira se movimenta com velocidade constante, ela está em equilíbrio. Verdade, velocidade constante implica em equilíbrio, implica em aceleração igual a zero, implica em movimento retilíneo uniforme, implica em inércia. Agora, com vocês, é do 46 ao 50, tá bom? E com vocês, é do 51 ao 55, porque eles são exercícios de leis de Newton super legal. Então, a atividade para vocês irá até a página 34. Bom trabalho, pessoal. Estudem, que isso aqui vai ser cobrado em vocês, talvez como Kahoot, tá bom? Só falta agora a aula 7 para a gente encerrar o nosso bimestre. Mas tá fácil. Mas antes de entrar na aula 7, eu quero que vocês façam todos os exercícios. E se tiver dúvida, por favor, perguntem. Tá bom, pessoalzinho? Um abraço, hein, moçada?